Muito bem, minha gente. Já estamos caminhando para o finalzinho das nossas lições bíblicas deste trimestre. E estamos concluindo os estudos deste manual da Escola Bíblica Dominical. E a nossa temática tem sido a biografia da Rainha Esther. Já estamos na antepenúltima lição, lição número 11, cujo título é Deus apresenta salvação ao cristão. E o nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 8, versículo 16, logicamente do livro de Esther. E os registros dizem assim: não havia para os judeus senão felicidade, alegria e cantos de triunfo. Que ótima notícia para o povo judeu! A notícia do regresso da situação ao ponto de origem espalharam-se entre a multidão como o fogo espalha-se no incêndio na floresta. Todo o povo judeu queria ler a boa notícia do novo decreto, para certificar-se da veracidade do fato novo. Aos humilhados judeus, eram-lhes, agora, conferida grande honraria. Os povos não-judeus ficaram com muito medo. O poder para exterminar com os inimigos, agora, estava sob o domínio dos judeus. Por onde passavam, os judeus celebravam as boas novas com alegria e cantos de triunfo. Estava evidente a operação da providência divina, que é o tema central do livro de Esther. E os elementos que compõem os objetivos desta lição são os seguintes: conscientizar-se de que Deus move-se favoravelmente ao seu povo. Transmitir experiência prática de que há pessoas que servem de exemplos para nós. E repassar ensinamentos de como Deus tem o melhor para os seus servos. E a verdade aplicada diz que o Senhor Deus sempre se aplica ao que faz, vê e ouve. Ele está atento às necessidades do seu povo nesta terra para cuidar e guardar. O nosso texto de referência baseia-se no capítulo 8 do livro de Esther, versículos 1 a 4. Verso 1 diz: naquele mesmo dia, o rei Assuero fez presente à rainha Esther a casa de Amã, o opressor dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, porque Esther estava ou tinha manifestado o que ele era dela. O primeiro-ministro Amã foi desmascarado e considerado criminoso. O Estado da Pérsia exerceu o seu poder coercitivo e lhe confiscou todos os seus bens. Mais tarde, sua esposa e seus descendentes
pagaram com a própria vida, conforme registra o capítulo 9, versículo 14 do livro de Ester. O rei deu ordem para que assim que se fizesse. O edito foi publicado em Susa e suspenderam na forca os 10 filhos de Amã. As muitas propriedades de Amã foram transferidas para a posse da rainha Ester, que se tornou de humilde serva em uma mulher fabulosamente rica. De acordo com as traduções ou paráfrases do Antigo Testamento feitas em aramaico, Ester tomou posse também dos escravos, servos e suboficiais que pertenceram ao morto Amã. Mardoqueu apresentou-se ao rei Assuero e lhe disse sobre o seu parentesco com a rainha Ester, a fim de que não mais houvesse nenhum mal entendido entre eles. O rei agradou-se de ouvir todos os relatos que serviram de fundamentação para que Mardoqueu fosse promovido na administração do reinado persa. E o versículo 2 do nosso texto de referência diz assim: tirando seu anel, que tinha retomado de Amã, o rei o presenteou a Mardoqueu, que foi colocado por Ester à frente da casa de Amã. Mardoqueu tornou-se, então, alguém que compunha a elite do rei. Agora fazia parte de um grupo seleto que tinha acesso direto ao soberano. Não precisava mais agendar para falar com o rei. Passou a ocupar o lugar de Amã e assumiu a função de primeiro-ministro do rei. Assuero entregou-lhe o anel de selar, que pertencera a Amã, a fim de o usar para imprimir a sua marca sobre os decretos e assim a pôr a assinatura do rei sobre todos os documentos da administração. Agora tinha respaldo e poder para decretar em nome do rei. Como Ester, Mardoqueu também tornou-se muito rico e passou a administrar inúmeras propriedades, incluindo a casa de Amã, delegando-lhe a administração das valiosas propriedades. Mardoqueu passou a usufruir de tudo quanto antes pertencera ao maior inimigo do povo judeu: suas riquezas, seu título e função, e também sua autoridade. Versículos 3 e 4 dizem assim: Ester retornou de novo à presença do rei e falou. Prostrada a seus pés, desfeita em lágrimas, suplicava-lhe que destruísse as maquinações que Amã, o agagita, tinha perversamente urdido contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Ester, a qual se pôs em pé diante dele. A rainha Ester prostrou-se diante do rei Assuero e lhe fez nova petição. Restava ainda o decreto para a extinção do povo judeu, que precisava ser revogado pelo rei.
Mesmo ocupando a posição de rainha, Ester humilhou-se aos pés do soberano com choro e lamentações. Suplicou-lhe que destruísse os planos realizados de modo ardil por Amã. O rei contristou-se com aquela situação, ao ver sua mulher jazida ao chão, chorando muito e se lamentando. O que ele poderia fazer para tirá-la daquela humilhante situação? Novamente, estendeu-lhe o cetro de ouro, confirmando de que seus pedidos seriam bem aceitos por ele. E como introdução, veremos nesta antepenúltima lição que Deus é imutável. Ele continua o mesmo e age para suprir todas as necessidades do seu povo. Aprenderemos nesta lição que compensa realizar o que é justo e correto. Quando nos colocamos sob as potentes mãos do Senhor, Ele nos envia os benefícios no momento que mais precisamos. E o nosso ponto de partida, ao estudarmos esta lição, será afirmar que Deus é poderoso para cuidar e guardar o seu povo. E no título número 1, o tema é: a bondade de Deus é iminente. A bondade do Senhor Deus é impendente. Os verdadeiros cristãos são os que vivem neste mundo envolvidos pelo amor e sem a crueldade no coração, que só prejudica e ofende os seus semelhantes. Viver segundo os propósitos de Deus é desfrutar da paz que Ele concede. A bondade de Deus é iminente e nunca falha. E no subitem 1.1, o tema é: Deus jamais se esquece. Mardoqueu foi tentado a pensar que Deus havia lhe abandonado. No entanto, ele foi capaz de salvar a vida do rei Assuero, que, por intermédio da rainha Ester, comunicou-lhe sobre uma conspiração planejada por 2 servidores do reino. Ester, capítulo 2, versículos 21 e 22 dizem: Naquele tempo, pois, Mardoqueu se sentava à porta do palácio. Ora, 2 eunucos do rei, Gabata e Tares, guardas da entrada, cedendo ao ressentimento, pensaram levantar sua mão contra o rei. Mardoqueu o soube e deu parte à rainha Ester, e esta o referiu ao rei em nome de Mardoqueu. Através dessa simples ação, embora, pela lei persa, Mardoqueu fosse merecedor de reconhecimento da realeza, ele permaneceu esquecido e não recebeu, de imediato, nenhum tipo de honraria pela sua lealdade e coragem de delatar o estratagema dos servidores que se opuseram ao rei. Ainda assim, aquele ato havia sido registrado. É comum passarmos por igual situação vivida por Mardoqueu. Damos o máximo de nós e somos ignorados por todos. Às vezes, até nos sentimos aborrecidos pela ausência da gratidão. Todavia,
precisamos entender que, ainda que o mundo inteiro nos abandone, Deus não se esqueceu do seu servo Mardoqueu e ele também não se esquece de nós. E no subitem 1.2, estudaremos sobre um Deus todo-poderoso. Quando lemos no livro de Ester que o rei Assuero prestou honras a Mardoqueu, somos despertados a crer que o Senhor Deus, semelhantemente, cuida de cada um de nós. Mardoqueu demonstrou inteira confiança em Deus, independentemente das circunstâncias que o afligiram. Mardoqueu ensina-nos que ter fé em Deus é confiar na sua provisão, é ter plena certeza de que o seu desejo é o melhor para nós. O salmista assim se expressou: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, eternamente firme. Salmo número 125, versículo 1. As palavras do salmista orientam-nos de que devemos considerar a fé de Mardoqueu e imitá-lo, pois, no momento oportuno, o Senhor Deus virá em nosso socorro. E no subitem 1.3, falaremos sobre a lealdade ao Senhor que traz recompensas positivas. A história da vida da rainha Ester é admirável. Sua biografia traz-nos um enorme aprendizado. No capítulo 8 deste nosso estudo, lemos que o rei Assuero ofereceu o seu anel real ao novo primeiro-ministro Mardoqueu, que havia sido tomado de Amã, conforme já lemos no livro de Ester, capítulo 8, versículo 2, em nosso texto de referência. A promoção de Mardoqueu ao mais elevado cargo da administração do reinado da Pérsia deu-se por conta da sua fidelidade ao Deus de Israel. Como Mardoqueu, precisamos ter a certeza de que, ainda que venhamos a passar por momentos de injustiças e perseguições, a lealdade ao Senhor é a chave da vitória. Uma grande virada ocorrerá na vida daqueles que lhe são fiéis, para a glória e honra do nome do Eterno. E no item número 2, o título é Viver com Deus traz crescimento. O Senhor Deus regozija-se quando reverenciamos o seu nome. Mardoqueu foi exemplo de servo fiel a Deus, pois todas suas atitudes serviram de modelo de como exaltar o nome do Senhor através da veneração. O salmista escreveu: os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e seus ouvidos atentos aos seus clamores. Salmos número 34, versículo 16. Aproximar-se da presença de Deus, da mesma forma como fez Mardoqueu, torna-nos prósperos e abençoados. Deus procura servos fiéis na terra que se tornem em verdadeiros adoradores, com a finalidade de abençoá-los, como fez com Ester e Mardoqueu. E no subitem 2.1,
O título é Vivendo o Melhor de Deus. O anel de ouro, tão cobiçado pelo arrogante Amã, foi alojar-se no dedo de Mardoqueu, a quem Amã esforçou-se por aniquilar, conforme já lemos em nosso texto de referência no livro de Esther, capítulo 8, versículo 2. A história da vida de Mardoqueu mostra-nos que Deus abençoa e prospera todos aqueles que lhe são fiéis e permanecem na sua presença. Mardoqueu tomou a decisão correta. Em razão disso, Deus honrou e ele viveu o melhor de Deus aqui na terra. O que aprenderemos com a lição de hoje é que podemos agir como Mardoqueu. Podemos realizar a obra que o Senhor Deus espera que façamos. Agindo desta forma, viveremos o melhor de Deus durante a nossa existência. Se alguém lhe interrogasse a respeito do viver o melhor de Deus, qual seria então a sua resposta? Viver o melhor de Deus é o maior desafio para o cristão deste mundo moderno. E no subitem 2.2, o título é Desfrutando das Bênçãos do Senhor. Quando tudo nos parece perdido e sem solução, vemos nossos inimigos levantarem-se contra nós. Muitos, de maneira ousada, ainda nos perguntam: onde está o teu Deus? Porque hão de dizer às nações pagãs: onde está o seu Deus? Salmo número 79, parte A, do versículo 10. É nessa situação que Deus levanta-se para exaltar os seus filhos diante dos ferozes inimigos. Pode ocorrer de cairmos no esquecimento das pessoas que nos cercam. Talvez o próprio Mardoqueu tenha pensado que Deus o havia esquecido. A Bíblia Sagrada registra o seguinte: saiu então Mardoqueu da casa do rei com uma veste real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho e púrpura. A cidade de Susa alegrou-se com os gritos de júbilo. Capítulo 8, versículo 15 do livro de Esther. Que imagem agradável para os nossos olhos! Antes, Mardoqueu havia vestido-se de saco e se deitou sobre a cinza. Capítulo 4, versículo 1 do livro de Esther diz assim: quando Mardoqueu soube o que se tinha passado, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e de cinza. Em seguida, percorreu a cidade dando gritos de dor. Mardoqueu recebeu uma vestimenta real. Quando Deus age, é assim que acontece. Os humilhados são exaltados e ninguém pode impedir a vontade soberana de Deus. E no subitem 2.3, a vitória é certa com Deus. Com Deus, a vitória é certa. A agudeza de espírito, concebidas por Mardoqueu e pela rainha Esther, foi o marco que garantiu a vitória do povo de Deus. Mardoqueu, a partir daquele instante, passou a selar os decretos com o anel do rei,
como prova de credibilidade e de poder. O povo judeu adquiriu a faculdade de lutar pelos seus direitos em defesa da justiça e da própria vida. Suas propriedades foram-lhes garantidas e eles agora poderiam enfrentar por direito qualquer pessoa que os intentasse algum mal. Essas comunicações diziam que o rei outorgava aos judeus, em qualquer cidade em que residissem, o direito de se reunir para defender sua vida, matar e fazer perecer em cada província do reino todos os que se armassem para atacá-los com suas mulheres e filhos, igualmente o direito de se apoderarem de seus despojos. Versículo 11 do capítulo 8 do livro de Ester. Os judeus estavam tão seguros da vitória alcançada que, em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o edito real, havia entre os judeus transportes de gozo, banquetes e regozijo. Muitos no país se fizeram judeus, tanto era o temor que lhes inspiravam. Capítulo 8, versículo 17 do livro de Ester. Como Mardoqueu, nós também somos mais que vitoriosos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória com o Pai, garantindo-nos a vitória contra as astutas ciladas de Satanás. A vida de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, iluminou o caminho daqueles que se encontravam em trevas e lhes trouxe de volta a vida eterna com o Pai, garantindo-nos a vitória contra o maior inimigo de nossa alma. E no item número 3, falaremos sobre os planos de Deus, que são tão perfeitos. A contestação do rei Assuero aos estratagemas por Amã remete-nos ao plano divino que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Estratagemas foram elaborados pelo maligno Amã. E Assuero declarou: fiz presente a Ester da casa de Amã e fiz perecer esse homem por ter levantado a mão contra os judeus. Parte B do capítulo 8, versículo 7 do livro de Ester. O monarca declarou com veemência que o maior inimigo de Mardoqueu e do seu povo fora por ele exterminado. Amã foi julgado e condenado à pena capital por levantar-se contra o povo de Deus, achacando-lhes injustamente. A mesma obra arquitetada por Jesus foi arquitetada por Jesus na cruz do Calvário. Satanás planejou a destruição do povo de Deus. Porém, sobre essa trama, a Bíblia registra o seguinte: eis porque o Filho de Deus se manifestou
para destruir as obras do demônio. Epístola de 1 João, capítulo 3, parte B do versículo 8. E o subitem 3.1 fala da justiça de Deus que predomina neste mundo de maldades. A maldade humana teve início com a queda do primeiro casal. Capítulo 3, verso 22 do livro de Gênesis. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. A partir de então, a maldade do homem sempre esteve presente no mundo. Diz ainda o versículo 5 do capítulo 6 do livro de Gênesis: O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O coração de Amã não era diferente. Um ódio mortífero ardia em seu peito contra o povo judeu. Sua argumentação sanguinolenta foi capaz de persuadir o rei Assuero. E ele se dispôs a assinar um decreto que previa o aniquilamento de todos os judeus que habitavam as províncias do reino da Pérsia. Ainda hoje, há momentos que parecem que o mal vencerá o bem. Todavia, acima de toda a maldade humana está a bondade e a justiça do Senhor Deus. Deus é amor. A maior prova deste amor foi expressa pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E no subitem 3.2, o tema é Aprendendo com Esther e Mardoqueu. As biografias de Mardoqueu e da rainha Esther mostram-nos como ser verdadeiros cristãos, mesmo em meio à violência e à ausência de humanidade entre os moradores da terra. A rainha Esther derramou suas lágrimas por amor ao seu povo. Capítulo 8, versículo 6 do livro de Esther. Como poderia eu ver a desgraça que aguarda meu povo e como poderia assistir ao extermínio de minha raça? Mardoqueu e Esther resignaram-se em servir a Deus onde quer que se encontrassem. Conhecedor do coração humano, o Senhor Deus agiu na vida de ambos para que realizassem maravilhas em prol do seu povo. O livro do profeta Isaías assim registra: já que tiveram parte dupla de vergonha e tiveram como quião opróbrios e escarros, receberão em sua terra parte dupla de herança, e a alegria deles será eterna. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 7. E o tópico 3.3 diz que o céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Inúmeras pessoas, todos os dias, fazem esta pergunta:
Por que existe tanta maldade entre os homens? Como consequência, pela queda humana, o mundo enfrenta guerras, injustiças sociais, doenças crônicas, fome, miséria, perseguições e situações de morte. Nunca existiu tanta desolação como em nossos dias. A pandemia do coronavírus está aí como exemplo fidedigno do que estamos comentando. Contudo, haverá ocasião em que não mais existirá maldade, nem enfermidades, nem guerras entre os povos, nem assassinatos. O céu é o lugar preparado para os salvos em Cristo, onde não haverá pecado. A palavra de Deus afirma: quanto aos mansos, possuirão a terra e nela gozarão de imensa paz. Salmos número 37, versículo 11. E o que poderemos tirar como aprendizado nesta 11ª lição? Concluiremos que durante os nossos estudos aprendemos com esta lição que o Deus eterno honra àqueles que se conservam em santidade. Todos provam as fadigas do dia a dia, conforme ocorreu com Mardoqueu e Ester. Aprendemos ainda com esta maravilhosa lição que jamais devemos desistir de nossos sonhos, pois Deus é nosso sócio e prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele quem nos fortifica e nos habilita para recebermos a fama da vitória. Bons estudos e até a próxima semana com a nossa penúltima lição deste trimestre. Que Deus a todos abençoe de forma abundante, não só hoje, mas para todo sempre.